Apesar disso, formam outro gozando de algumas das propriedades do corpo do médium. O espírito não poderá existir um instante sem o seu corpo, e, contudo, introduz-se em outro que o médium faculta. Há duas teorias quanto ao modo de apresentação. Uma delas diz que o espírito não se incorpora realmente na figura ou membro visível, mas que tem poder sobre os elementos materiais, dispondo-os a formar, independentemente do seu próprio corpo espiritual, um simulacro animado do corpo terreno que ele possuiu em algum dos períodos da sua existência. A outra teoria sustenta que o corpo espiritual pode atrair a si, das esferas atômicas do médium e de outros, ou da atmosfera, as ínfimas partículas, mais delicadas que os eflúvios do musgo, as quais, pela condensação, são levadas a assimilar-se a algum objeto material, conforme a vontade do espírito, que pode operar com a rapidez do pensamento. A última teoria é a mais comum, apesar da primeira ser, talvez, mais conforme com o fato de serem as manifestações frequentemente fragmentárias e imperfeitas. A improvisação é então um mero ensaio. A memória do espírito materializado se acha, muitas vezes, em falta, e a alma, às vezes, opera, como no meio de uma névoa. Muitas vezes se tem perguntado, como podem os espíritos realmente improvisar corpos que possuam todos os constitutivos químicos e todas as partes orgânicas pertencentes às formas corporais que ocuparam durante a sua vida rudimentar na Terra? Essa é, certamente, uma questão que ainda não pode ser respondida. Há boas razões para crer-se que os espíritos economizam seus esforços e não dão mais do que é necessário ao fim que têm em vista. Se podem sugerir a identidade pela apresentação de uma simples mão, conhecida por alguma particularidade que tiver a mão do seu corpo terreno a um parente ou amigo, eles se limitam a essa manifestação. Algumas vezes somente é apresentada a parte facial de uma cabeça, ao passo que a porção inferior da figura é apagada ou amorfa. O Dr. J. M. Goli, ilustrado médico, outrora chefe do bem conhecido estabelecimento hidroterápico de Great Malvern, usou da sua calma habitual na investigação filosófica dos nossos fenômenos, e em uma de suas cartas, a mim dirigida a 20 de julho de 1874, a respeito das experiências de Florence Cook, diz que o poder das manifestações, que com o uso tem crescido, ficou curiosamente demonstrado pelo fato de, durante algum tempo, somente se apresentar uma face, às vezes sem cabelos, sem a parte posterior do crânio, em outras com braços e mãos, mas sem as outras partes da figura, simplesmente uma máscara, com a faculdade, porém, de mover os olhos e a boca. Gradualmente a forma se foi apresentando completa, depois de talvez uns 5 meses de sessões, por uma ou duas vezes em uma semana. Depois, foi se formando, cada vez mais rapidamente, e mostrou-se com cabelos, vestidos, face corada, como nós desejávamos. O Sr. Tapp, da Associação de Investigadores de Dalton, relata que frequentemente foi permitido examinar claramente a face e a figura da forma espiritual conhecida com o nome de Cati, que se manifestava com o auxílio da senhorita Cook. Uma vez, ela colocou o braço direito sobre a mão dele, aberta, e permitiu-lhe examiná-lo com cuidado. O braço era roliço e proporcionado, mais longo que o da médium. A mão era mais longa, ornada de belas unhas, nada parecidas com as da senhorita Cook, que tinha o mau hábito de roer as unhas. Segurando levemente o braço da forma materializada com uma das mãos, ele com a outra examinou esse braço até ao ombro. A pele, diz ele, era perfeitamente lisa, como a cera ou o mármore, apesar de ser a sua temperatura de um corpo humano são. Contudo, não achei ossos na munheca. De novo palpei a munheca, e então Katia me disse que lhe faltavam os ossos. Riu-se e me disse, esperai um pouco, e, depois de ter apresentado seu braço a outros assistentes, veio e de novo colocou na minha mão. Desta vez o Sr. Tapp ficou satisfeita, os ossos ali estavam. Em outra ocasião, ele segurou a forma pelo pulso, e disse-nos, seu pulso contraía-se em minha mão como um pedaço de papel ou cartão fino, podendo eu sentir o tato dos meus dedos através dele. Uma vez, por isso, manifestei-lhe o meu sentimento. Katia animou-o, e desculpou a sua falta de delicadeza, dizendo-lhe que buscaria afastar esse outro resultado desagradável. Fatos da ordem destes podem ainda não ser tão cientificamente demonstráveis como os fatos típicos da minha base, mas não deixam de ser críveis e consistentes. Mostram eles que essas materializações espirituais podem ser, muitas vezes, fracionais e imperfeitas. Ao mesmo tempo temos razão para supor que todas as partes do corpo humano,
exterior ou interior, inclusive o sangue e as vísceras, podem, se for necessário, ser imitadas ou duplicadas pelo poder espiritual. O fato de muitas vezes faltarem partes nas formas materializadas não é argumento contra a possibilidade da produção da forma completa. A existência de átomos invisíveis e impalpáveis é sustentada pelo materialismo como uma hipótese razoável. Não poderão os espíritos exercer sobre esses átomos um poder que a inteligência humana dificilmente possa conceber, compondo e dissolvendo formas transitórias, justamente como operam tantas outras coisas, cujo modus operandi apenas começamos a querer explicar? A minha própria experiência confirma a do Dr. Goli. Não é aos especialistas da ciência, totalmente não preparado para julgar das provas do poder psíquico, que eu me dirijo aqui. O que tenho a dizer, disso tenha certeza, não aumentará o meu crédito no juízo daqueles cujo bom conceito me sinto feliz por ter adquirido. Mas devo fazer uma exposição clara. Pelo fato de haver testemunhado eu a tentativa de uma parenta venerada, que já não é deste mundo, de manifestar objetivamente, em uma sessão mediúnica, a sua identidade por meio do seu poder sobre a matéria, produzindo um simulacro do corpo terreno, não pude ter mais dúvida alguma, desde que se deu a ocorrência. No começo, a face apresentada era um simples disco com pequena saliência, assemelhando-se à figura da face da lua que os compêndios nos apresentam. Uma vez, disse eu, essa manifestação não pode ser para mim, eles haviam dito que era. Não vejo nela um só traço conhecido. Decorreu meio minuto e então o médium em transe disse, o espírito insiste, diz que é a voz que ele se apresenta, e vos pede que olheis de novo. Concordei, cheguei à abertura da cortina e, sem premeditação alguma, involuntariamente exclamei, impossível. O reconhecimento foi instantâneo. Não pronunciei o nome, nem fiz pergunta alguma, mas o espírito simulou conhecer o êxito da sua tentativa, e as suas demonstrações familiares e peculiares de prazer e afeto foram para mim mais convincentes do que quaisquer palavras. Cada pequeno gesto, o modo delicado e gracioso de bater-me na face com as suas mãos, e o modo com que me beijou a testa, eram as reproduções de velhos hábitos que a caracterizavam, quando, durante a sua última enfermidade, eu entrava em seu quarto para dela receber o beijo da noite. Não quereis dar-me alguma mensagem para ele? Perguntei-lhe eu. Imediatamente ela pareceu arrancar de seu toucado um pequeno laço de fita, que colocou na minha mão. Aí terminou a entrevista, ficando eu convencido, não somente da prova evidente, como de noutras criáveis circunstâncias que me provaram não se ter dado aí uma transfiguração do médium, mas um ato independente do espírito. Antes da sessão, eu nunca havia pensado em sua possível manifestação, e o médium nada sabia das relações que nos prendiam, nem tinha a menor razão para desconfiar. Os fatos não podem ser descritos de modo a ser cientificamente apresentado, mas não deixam de ser fatos confirmatórios para aquele a quem são dados. Cumpre-me acrescentar que o toucado era conhecido por ele, um facsímile dos que ela fazia para si, sem laço. Foi posto em uma caixinha e colocado em uma gaveta, mas, poucos meses depois, desapareceu, sem podermos saber como, visto que ninguém o tirara da caixa. Perguntarão, sem dúvida, em que se transforma a matéria desses simulacros tangíveis, quando desaparecem. Tem-se dito que um cadáver devia ser apresentado como prova do abandono de um corpo, seja rápida, seja gradualmente, pelo espírito. Enquanto não soubermos o que é a matéria, até que possamos bem avaliar o poder de um espírito, não estaremos habilitados a afirmar que eles não podem de improviso dissolver a matéria ou mesmo os átomos, ainda que invisíveis, que concorrem para a formação dela. A maravilhosa rapidez com que eles operam não pode servir de prova contra o fato da formação e da desagregação, porque sabemos que esse poder espiritual dos mostra uma celeridade super-humana nos fenômenos de transporte e da escritura de longas mensagens. Se esse poder super-humano pode manifestar-se num caso, por que não em outro? Dar a esse poder o nome de magia não altera de modo algum os fatos tão bem atestados. Tudo que é para nós inexplicável, pode ser estigmatizado com o mesmo epíteto, apesar de todas as causas e efeitos finitos se acharem restritamente contidos na esfera do natural. Mas acrescentarei haver investigadores que atestam ter sentido um cheiro cadavérico por ocasião da desmaterialização dessas formas fugitivas. A teoria de que o espírito exerce simplesmente seu poder sobre a matéria, em vez de apresentar-se como uma entidade nela incorporado, destrói as objeções apresentadas por Weiss. O que eu chamo suas contingentes objeções, a crença no que chamamos manifestações espirituais,
se resume no seguinte: se deveis vossa crença na imortalidade aos fatos presumidos de uma comunicação espiritual, vossa crença fica à contínuo mercê da vossa presunção. Ela não se originou de uma vital necessidade da nossa própria alma, não é um desejo ardente que justifique e peça sua satisfação futura, mas uma opinião exclusivamente derivada de uma variedade de fenômenos, e quando aqueles que atraem a vossa atenção, ou quando os embustes que se impõem ao vosso amor pelo maravilhoso forem explicados, a vossa imortalidade ficará sem base. Não a fazeis derivar de um fato espiritual da vossa própria consciência, não a construís sobre juízos razoáveis, e ficais à contínuo mercê do que se vos pode provar ser uma ilusão. Poderá uma ilusão impor à contínuo alma uma verdade espiritual? Concordamos que, se eventualmente descobrirmos que somos imortais, acreditemos nisso ou não, concordamos que, realmente, é humanitário e conveniente desejar crer e conhecer, ver dilatar-se o horizonte da nossa vida, elevando e enobrecendo todos os nossos pensamentos, justificando o nosso amor, e só nos conduzindo com a vista no infinito. Porém, não podemos derivar uma crença de uma imortalidade pessoal de ocorrências que se dão em salas e gabinetes escuros. A vossa opinião, derivada disso, não é mais digna de apreço do que a opinião ordinária baseada nos textos e nos dogmas. Apartai a teologia, e a verdade cairá. Afastai os vossos fenômenos e tudo o que por eles conheceis, e o aniquilamento será a vossa sorte e de tudo o que amastes. A força de toda essa argumentação reside num engano, procede da premissa errônea de serem presumidos em vez de conhecidos os fatos do Espiritismo. Hoje o espírito experiente conhece que certos fenômenos são, como fatos, provados por seus sentidos e pelo senso comum, como os fatos de o sol brilhar e a erva crescer. Não teme ele que lhe provem que certos fenômenos sejam frutos do embuste, nem receia que a própria vida seja uma ilusão imposta ao homem por uma potência maléfica. Bastam-lhe somente os fenômenos da clarividência e da escrita direta. Todos aqueles que, exata, prática e inteligentemente têm estudado o assunto, conhecem que os fenômenos espíritas se produzem em condições que excluem totalmente a possibilidade do embuste, da alucinação ou de qualquer outro estado anormal da nossa consciência. De modo nenhum é verdade que a nossa crença na imortalidade esteja à mercê de uma presunção, pois não só é uma crença, mas uma convicção baseada no conhecimento dos fatos atuais, por sua natureza supersensorial e superhumana. Por que dizer que ela não procede de um desejo ardente que justifique e peça sua futura satisfação? Não se fortalecerão mutuamente o desejo ardente e a crença, ou antes, a convicção que o confirma. A afirmação de ser o amor do maravilhoso que conduz as inteligências sérias e bem preparadas, como as de Atelier, Fichte, Wallace, Chambers, Elizabeth Browning e Franz Hoffmann, a aceitar certos fenômenos como fornecedores evidentes do poder espiritual, é uma insustentável acusação que nem precisa combatida. Quando um ex limita a noção da imortalidade a uma vital necessidade da nossa alma, esquece o fato importante de haver muitas pessoas excelentes que não sentem essa vital necessidade ou esse desejo ardente. Guilherme Humboldt, Davi F. Strauss, Harriet Martineau e muitos outros sépticos não o sentiam. O espírita não deve ligar apreço a esses argumentos duvidosos em favor da imortalidade, pela maioria dos homens deduzidos das emoções. Tal não é, como já o demonstramos em outra parte, a verdadeira gênese de tão divulgada crença. Os desejos ardentes herdados da raça podem mudar. Aqueles que pensam como Strauss e Humboldt, podem tornar-se a maioria. Em que se transformará então um dos maiores argumentos em favor da vida futura, expendido pelos raciocinadores da ordem de Weiss. Não considero admissível o fato de termos de agradecer a vida ao coração humano. Referindo-se ao ateísmo materialista, diz o professor Tyndall, tenho observado, durante anos de estudo em mim mesmo, que não é nas horas de mais luz e vigor que essa doutrina se impõe ao meu raciocínio, que diante dos mais fortes e sons pensamentos ela se dissolve e desaparece, como incapaz de resolver o mistério em que vivemos, e do qual fazemos parte. E Thomas Shorter, um dos mais claros expositores do Espiritismo, diz que J. L. Holyoake, fundador do secularismo inglês, que, como o positivismo, nega ou ignora Deus e a vida futura, em uma passagem patética de grande delicadeza, descrevendo a morte de seu filho, confessa que mesmo para ele uma fé racional e pura na imortalidade seria mais conveniente do que a fria negação e a triste insipidez a que principalmente devotara a sua vida. Referindo-se ao filho, Holyoake diz: sim, uma vida futura, com todas as suas consequências,
Será uma imensa alegria, digna de ser contemplada. Thackeray, que era quase espírita, e que fez levantar enorme celeuma contra si por ter admitido no seu periódico um artigo confirmando os fenômenos, disse, falando da morte: conheço um fraco filósofo, referia-se a si mesmo, que está muito disposto a renunciar a estas alegrias, que ficará contente, depois do transe de separação dos amigos daqui, se puder colocar a sua mão na de algum anjo, e dizer-lhe: levai-nos, ó mensageiro de Deus, nosso Pai, para as plagas de além, onde nos aguarda a felicidade divina. Devemos ter os olhos vendados antes da passagem, eu sei, mas não temo mais o porvir do que meus filhos devem recear a falta do amor de seu pai. Quando um ex diz que a mortalidade ficará sem base quando os fenômenos forem explicados, ele supõe um caso, cuja possibilidade não admitimos mais que a da explicação das próprias faculdades da alma. Um fato como o da clarividência não pode ser explicado senão pela teoria da ação de uma faculdade espiritual, e o mesmo se pode dizer do fato da pneumatografia. Sabemos que, pela natureza das coisas, nunca se provará ter sido embusteiro o gênio de um Shakespeare ou de um Mozart. Não é verdade que esses fatos não sejam tão reais, quanto os externos, que nós os firmemos fora do terreno dos juízos racionais, e estejamos à mercê daquilo que se nos pode provar ser uma ilusão, a menos que afirmemos ser a própria vida humana uma ilusão. O clímax do curso de raciocínio de Enes é o seguinte: não podemos deduzir a fé na imortalidade pessoal de ocorrências que se dão em salas e gabinetes escuros. Aí ele mostra quão pouco conhece os fatos reais. Seu argumento supremo é nulificado pela simples verdade. Se ele valentemente, sem se deixar embaraçar por noções preconcebidas, entrasse na investigação dos fenômenos atuais, teria logo observado que os mais importantes ocorrem à plena luz do dia, quando a fraude não é possível e a observação nunca será prejudicada. Poderá um homem verdadeiro, que por muitas e seguidas experiências esteja convencido da realidade dos fenômenos de clarividência e da escrita direta, argumentar contra as suas convicções? Será a vossa ignorância, apesar da sutileza dos vossos argumentos, um artifício para obterdes o conhecimento da verdade? Até provardes que podeis ler o que se acham escrito em um pedaço de papel bem enrolado, sem nele tocar, e explicardes como isso se faz, por um processo impenetrável à vigilância dos mais peritos pristimanos, não produzireis impressão. Nunca, porém, o conseguireis, pois é para vós impossível a leitura sem auxílio dos olhos, a menos que não sejais auxiliados por alguma faculdade supersensorial, como supomos que o médium seja. Como ele pensar em seu coração, assim ele é. A sabedoria de Salomão é também a sabedoria do Espiritismo. O pensamento é o supremo fator do universo. Os pensamentos não são nulidades que se possam esvair. Eles possuem uma força quase objetiva. Constroem e dispõem o edifício das nossas almas, como os flocos de neve formam avalanches. Os próprios pensamentos do delírio, apesar de não sermos responsáveis por eles, deixam sempre uma impressão. Tudo o que somos, é o resultado do que pensamos. Se um homem falar ou agir com pensamento mau, diz Buda, apenas seguirá, como a roda é o impulso do pé que a dirige. Se um homem falar ou agir com pensamento puro, a aventura o seguirá como a sua sombra, que nunca o deixa. Substituir os maus pensamentos pelos bons e o erro pela verdade, bem como dar o nosso melhor e mais despreocupado pensamento à causa da verdade, é tomarmos o caminho do céu. E a grande lição, que recebemos do Espiritismo. Digamos com Zoroastro: vinde a mim, ó altas verdades. Concedei-me a certeza da vossa imortalidade e a de sempre possível-vos. O espírita que não tiver em sua própria razão um poder maior do que o que qualquer médium possa manifestar, está mal preparado, e para ele o espiritismo pode realmente ser uma ilusão ou uma armadilha. O fato horroroso de Pocacete, em que um pai matou barbaramente seu filho desprotegido com a fanática ideia de imitar a fé de Abraão, demonstra os perigos da bibliolatria. Os da demonolatria, porém, são igualmente grandes. Assim também, os espíritas incautos, aceitando como infalível a mensagem de um espírito, podem ser levados a desatinos não menos trágicos que o do pobre Freeman. Estudado como deve sê-lo, o espiritismo é a mais forte salvaguarda possível contra todas as superstições dessa ordem. Se nós, porém, aceitarmos como um evangelho as imposições de algum viajante espiritual, que, adornando-se com os nomes de São Paulo, Bacon ou Swedenborg, procure divertir-nos, faremos melhor em voltar à velha teologia e dormirmos em seu seio. O espiritismo, ainda em seu começo, é próprio dos cérebros serenos,
dos corações pacientes e dos temperamentos tranquilos. Para aqueles que já se têm elevado acima de suas perplexidades, abusos, más interpretações e fraudes, aborrecimentos e desafeições com que têm de lutar e que se produzem na conformidade das leis eternas que regem todas as esferas, ele é o ponto mais elevado dos contentamentos terrenos. Em relação ao espiritismo, digo com o Sr. Arquibaldo Alisou, ele é semelhante à sombria montanha de Bender, na Índia. Quanto mais nela subis, mais escarpada achais, mais sombrios e tristes se mostrarão os objetos que vos cercam, mas, quando chegardes ao cimo, vereis o céu estendido sobre a vossa cabeça, e a vossos pés o reino de Caxemira. Capítulo 6. Provas fenomenais. O corpo espiritual. Tudo o que compreendemos, no vocábulo materialização espiritual, é que o espírito tem poder sobre os elementos da matéria, que ele pode reanimar e tornar palpável, no todo ou em parte somente, corpo parecido com o que ocupou em algum dos períodos de sua vida terrena. Desde 1848 que essas manifestações parciais ou completas de formas se têm tornado comuns. Em todas as idades do mundo elas foram conhecidas, apesar do testemunho a seu respeito ter sido frequentemente rejeitado pelos inexperientes. Nas manifestações dos célebres irmãos Davenport, que remontam a 1850, uma multidão de formas espirituais aparecia frequentemente. Seu pai, o Dr. Ira Davenport, interrogado a respeito por mim, e de cuja boa-fé ninguém tem o direito de duvidar, asseverou-me, 1879, que o fenômeno se dava repetidamente em sua própria casa e pela mediunidade de seus filhos, em condições que tornavam impossíveis a ilusão ou a fraude. Acusaram de embuste, sem provas concludentes, os dois irmãos, mas, de que por eles se davam manifestações verídicas, não se pode duvidar. O falecido Dr. H. F. Gardner, de Boston, informou-me que uma vez, à plena luz do dia, sendo médium de Deome, ele segurou uma isolada mão humana, que se transformou em um vapor impalpável e invisível, e desapareceu de sua mão. O Dr. John Garton Wilkinson, de Londres, descreveu na singular experiência feita com o homem, repelindo a ideia de haver um corpo espiritual nele envolvido dirigindo seu corpo físico, diz ele, se contemplarmos uma aparição de espírito, nervoso, flutuando e movendo-se pela ação dos nervos do corpo, veremos que há nele movimentos e mecanismos que transcendem as manifestações externas da vida, e ficaremos conhecendo, por solene experiência, ser a nossa organização uma verdade imperecível, que zomba do sepultamento do corpo. A formação da mão espiritual foi observada em condições científicas, apesar de limitada à experiência de poucos. No Banner of Light, de 3 de agosto de 1878, o Sr. Austin Burinian, de Chagrin Falls, Ohio, deu notícia de 18 sessões que teve no verão de 1875 com as irmãs Banks, uma de 15 e outra de 11 anos de idade, na residência delas em Chicago. Nas primeiras 4 sessões, mão alguma apareceu, mas os instrumentos musicais fizeram-se ouvir, e a escrita nas lousas foi produzida, tudo embaixo da mesa. Nas sessões seguintes, brancas mãos belamente formadas se mostraram acima e através da fenda da mesa, parecendo guiadas por um poder inteligente. Durante as 8 seguintes sessões, mãos e braços de diversas dimensões, brancas ou indianas, surgiram da fenda da mesa, muitas vezes, simultaneamente. Foi uma coisa interessante a gradual formação da mão espiritual. Um delgado cilindro branco, de cerca de 8 centímetros de altura e 2 de diâmetro, semelhante a cera purificada, mostrou-se pela fenda acima da mesa. Na outra seção se apresentaram 2 cilindros com as dimensões do primeiro. Na outra, 3 cilindros vieram, com a grossura de uma caneta, no começo perfeitamente rígidos, e parecendo aderentes um ao outro. Depois se tornaram flexíveis, e uma inspeção rigorosa fez ver nos dedos espirituais com perfeitas juntas e delgadas unhas. Na tarde seguinte apresentou-se uma completa e bem formada mão espiritual, que se desenvolveu diante de nossos olhos pela acomodação dos fios de matéria rarefeita, que os nossos sentidos tinham antes percebido. Foi uma demonstração dos conhecimentos e poderes, que o espírito possui em sua existência supermundana, de dirigir as forças moleculares do universo, dar à matéria formas harmoniosas e dotá-la mesmo da vida intelectual. O Dr. F. H. Willis, médium de manifestações físicas de quem já falei, escreveu em maio de 1879, relativamente às suas próprias experiências. Há 23 anos que essas materializações de mãos se dão.
Não ocorreram elas conforme a grande lei da materialização de forma que tem operado em todas as idades, desde os velhos dias de Abraão, que viu ao mesmo tempo três formas materializadas entrarem em sua tenda em Mare, e conforme as aparições de Moisés e Elias na montanha da Judéia. E se qualquer mão ou, mesmo, um dedo pode ser materializado, limitar-se-á a isso o poder da lei, de modo que se deva julgar impossível a aparição de uma forma completa na perfeição das proporções humanas. Não será a primeira, segura a profecia da segunda. Não vejo outro meio de responder a essa pergunta, a não ser pela admissão de que as mãos espirituais demonstram a possibilidade da manifestação das formas completas, apropriadamente vestidas. Frequentemente essas mãos mostram algumas deformidades ou defeitos para provar a identidade do espírito que se manifesta, e o Dr. Willis, referindo-se à sua própria mediunidade, diz: em certa ocasião, um cavalheiro presente sacou do bolso um canivete de longa e afiada folha e, sem consultar ninguém, aproveitando uma oportunidade, deu violento golpe em uma das mãos psíquicas. O médium sentiu uma dor forte, como se um canivete lhe houvesse realmente atravessado a mão. O cavalheiro levantou-se, exultante, julgando ter completamente desmascarado o embuste esperançado de encontrar a mão do médium trespassada e sangrando. Com grande desgosto, porém, e cheio de pasmo, não encontrou nela nenhum simples arranhão, apesar de haver o médium sentido a sensação de um canivete através de seus músculos e tendões, sensação dolorosa que permaneceu por algumas horas. Em outra ocasião achou-se presente um cavalheiro que, um ano antes, tinha perdido para sempre, como ele supunha, sua mulher amada. Descrente da imortalidade, a morte era para ele as trevas de uma noite e o fim e a sepultura um abismo que escondera para sempre o seu precioso tesouro. Uma mão foi constituída e colocada nas suas, e ele, assustado, exclamou em tom expressivo: "Ó meu Deus!" E banhou-se em lágrimas. Reconheceu a mão de sua mulher, e sentiu em dois dos dedos os facsímiles dos anéis de aliança que os outros neles colocara. Agostinho Calmette, autor do assaz conhecido Dicionário da Bíblia, nascido nas vizinhanças de Commercy, França, em 1672, e falecido em 1757, muito considerado, diz a British National Encyclopedia, por seu saber e moderação, conheceu bem que os nossos fenômenos modernos abundantemente confirmam poderem os espíritos tomar formas objetivas de diferentes graus de materialidade, algumas vezes tão rarefeitas que se tornam invisíveis aos sentidos normais dos mortais, outras vezes, apesar de ainda invisíveis, provavelmente com o grau de materialidade suficiente para causar, em nossos dias, uma impressão sobre a chapa sensitiva do fotógrafo, que é bem sabido ser impressionável por objetos que escapam aos sentidos humanos, e, outras vezes, tornarem-se visíveis unicamente a pessoas no estado de alta clarividência. A prova está na seguinte passagem de Calmette: é necessário estudar e distinguir as aparições que se dão durante o sono, das que se produzem no estado de vigília, estudando à parte também as aparições em corpos sólidos, que se agitam, passeiam, comem e bebem, e ainda as que se mostram nebulosas e aéreas. E é evidente que o grande fato da materialização era conhecido pelo erudito autor do Dicionário da Bíblia, e justifica a crença das mais baixas raças no corpo membranoso dos espíritos, designando com isso que o espírito pode regular à vontade o grau de atenuação molecular do corpo que reveste. Do fato da materialização em grau de densidade tal, que o espírito possa agitar-se, andar, comer e beber, Calmette evidentemente não duvida. Tudo isso se conforma perfeitamente com os fatos presentes e com o que se conta da reaparição de Jesus. No fenômeno comum das mãos espirituais, movidas inteligentemente, manifestam-se todas as potencialidades das manifestações das formas completas. Dada a materialização da mão, a de todo o corpo é crível. Se precisássemos de um testemunho mais remoto que o de Calmette, para o fato da manifestação de um corpo espiritual, acharíamos que no Egito, 2000 anos antes da nossa era, apesar de o desconhecido Deus e Senhor da vida ser apenas adorado sob vários nomes e atributos, a religião popular e o culto familiar se baseavam no espiritismo. Em Londres, a 15 de abril de 1879, em uma conferência feita no Salão Steinway, o Sr. Lepage Renouf, não conhecido como espírita, apresentou os resultados das últimas e cuidadosas investigações feitas sobre a civilização e a religião do Antigo Egito. Esses resultados, convém que notemos, não são a expressão de suspeitas ou deduções de algumas poucas passagens discutidas,
ou textos obscuros. Há 5.000 anos, os egípcios tinham a sua crença escrita claramente, em todas as formas concebíveis, desde os editos régios até as preces e memórias privadas. Entre eles dominava a principal e perseverante asserção da dupla natureza do homem. Cada ser humano tinha o seu duplo ou espírito astral, que fazia parte dele tanto quanto a estrutura carnal, e podia, às vezes, em certas condições, tornar-se independentemente visível e palpável. O nome egípcio era para eles Kar, palavra exatamente correspondente à latina imagem. Por meio desse companheiro místico, a existência individual separada continuava depois da dissolução da vida terrena, e a sua comunicação com os sobreviventes formava a maior parte daquela adoração ancestral e respeito pelos mortos, que tão notavelmente caracterizava a vida social egípcia. A possessão e obsessão eram fenômenos familiares cientificamente reconhecidos e admitidos. Nas tabuinhas de Ishtar, 2250 a.C., há um exemplo de materialização na linha. O espírito de Abani, semelhante ao vidro, surge transparente da terra. Entre os físicos a questão, que é a matéria, pode ser respondida de diversos modos, segundo as ideias dominantes nesta ou naquela escola de pensamento. Os restritos materialistas, como Buchner, Haeckel e Vogt, preferem uma expressão que nega a junção, a matéria, de qualquer potência espiritual. Para eles parece que a alma é um derivado da ação mecânica dos átomos puramente materiais, não o átomo animado de Demócrito, nem a mônada de Leibniz, nem a matéria inteligente do professor W. K. Clifford, mas uma coisa em que não há vida nem promessa de vida. A consideração de que o pensamento não pode ser uma propriedade da matéria, a menos que a concepção da matéria se alargue tanto que não mais corresponda às ideias da hipótese ateísta, não tem peso para esses homens extremados. Relativamente às duas classes de mentalidades, o fenômeno capital do espiritismo, a manifestação completa de uma figura humana, com vestidos apropriados, improvisados aparentemente como coisa sem importância, julgam eles escândalos impossível, uma coisa assaz incrível para que qualquer amontoado de testemunhos humanos possa justificar. Igualmente são para eles incríveis os fenômenos da levitação, pneumatografia e movimentos independentes dos objetos. Todos esses fenômenos, porém, que, segundo o juízo dos cientistas, infringem diretamente as leis da natureza, são realmente devidos à intervenção de leis mais altas, que não contrariam nenhuma lei natural, mas que, por serem desconhecidas, assumem na apreciação popular o caráter dos milagres, da magia. Assim, a levitação ou levantamento de um ser humano, fato que tenho testemunhado muitas vezes, apesar de abundantemente confirmado nos anais católicos, é considerado um absurdo porque viola a lei da gravidade. E quando replicamos, não, aí não há violação, mas sim a obra de uma potência invisível e impalpável, produzindo essa suspensão, os físicos nos respondem, confiados em seu raciocínio dedutivo, que somos vítimas de uma preconcepção, ou, como se expressa Carpentier, submetemos o nosso senso comum a uma ideia dominante. Santa Teresa, freira de um convento espanhol, foi muitas vezes elevada ao ar em presença de toda a confraria. Lord O'Hare e o Sr. Valentin Greatra lhe informaram, Henry Moore e Joseph Glanville, que em casa de Lord Cornwallis, em Hagley, Irlanda, o dispenseiro de um cavalheiro, em sua presença e à plena luz, elevou-se ao ar e flutuou pela sala por cima de suas cabeças. Butler, nas suas Vidas dos Santos, diz que muitos fatos dessa ordem são relatados por pessoas de incontestável veridicidade, que atestam tê-los testemunhada, ela mesma. O reverendo Guilherme Fishbone, de Nova York, veterano da causa do espiritismo, escreveu, em julho de 1876, segundo conheço positivamente, baseado em ocorrência atual, essas materializações se podem dar sem o auxílio de um gabinete ou de outro médium, além de mim mesmo. Isso na privada solidão da minha própria câmara. Charles Bonnet, 1720 a 1793, o grande naturalista suíço, cria que o corpo futuro do homem já existia com o corpo visível, e que a ciência algum dia teria instrumentos que habilitariam a descobrir esse corpo, formado provavelmente dos elementos do éter ou da luz. Não confiemos muito, diz Cesaray, em nossos sentidos imperfeitos, desde que há muitas substâncias que não podem ser tocadas nem vistas. Não nos precipitemos em negar a dualidade do ser humano, por não poder o escalpelo do anatomista revelar à nossa vista um princípio eminentemente sutil. O homem não será levado à anulação, mesmo na hipótese da materialidade.
Shazai pensa que o corpo espiritual será um dia provado pela ciência. Por sua natureza e em seu estado normal, o corpo espiritual é invisível e tem essa propriedade em comum com muitos fluidos, cuja existência reconhecemos, sem contudo os termos visto, como os outros fluidos. Porém, ele também pode sofrer modificações, que o tornem perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança em sua disposição molecular, e então se nos mostra ele sob uma forma vaporosa. Por uma maior condensação, o corpo espiritual pode adquirir as propriedades da solidez e da tangibilidade, podendo também instantaneamente reassumir o seu estado etéreo e invisível. Podemos compreender esse estado comparando com o do vapor invisível, que pode passar ao estado de nuvem invisível, ao líquido e ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do corpo espiritual são resultado da vontade do espírito e não, como nos nossos gases, de uma causa exterior. Será uma extravagante conjectura minha, diz Locke, dizer que os espíritos podem tomar corpos de diferentes dimensões, figuras e conformações de partes. As conjecturas extravagantes de Locke valem, às vezes, mais que as sóbrias hipóteses de outros filósofos. A ciência recorre à hipótese do éter intermediário para explicar a passagem da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo e da gravidade através do espaço. Por que não admitir a hipótese razoável da existência de um intermediário, participando da matéria e do espírito, por meio do qual um espírito infinito possa agir na direção do universo? Os motivos para a admissão da última hipótese são tão justos como citados para a aceitação da primeira, e se os fortalecermos com o poder dos nossos fatos admitidos, ficaremos com uma base mais ampla para a hipótese espiritual do que aceita para a material. O Dr. John W. Draper, da Universidade de Nova York, foi citado pelo professor Tyndall como boa autoridade científica. Mas, em sua obra, Human Physiology, referindo-se ao corpo humano, Draper observa: dá a essa máquina uma consciência e um princípio imortal, e a alma, na mais clara acepção, cairá, sob o domínio da fisiologia, que se ocupará desse princípio imortal. Assim, o Dr. Draper claramente reconhece a necessidade da criação de uma ciência psicofisiológica. Entre os modernos filósofos alemães, Bader, Hofmann, Ulrich, Wirth, Wagner, Fechner, Benecke e Dressler ensinam, ainda que por métodos diferentes, substancialmente a teoria de um corpo espiritual. Ulrich acredita no caráter não atômico do organismo da alma, descrevendo-o como uma substância semelhante a um fluido, indivisível, contínuo, simples, penetrando em todas as partes do corpo. Benecke ensina que as faculdades são os elementos da substância da própria alma, que elas não são inerentes a um substrato, distinto delas, e que, portanto, o pensamento não é mais que a soma de suas próprias forças combinadas. Wagner acredita em uma substância psíquica, individual e permanente. Bader, Franz Hofmann e J. H. Fichte combinam com os ensinos espíritas a respeito do corpo espiritual. Como já demonstrei, citamos o ilustre Kant como aceitando as probabilidades da atual comunicação entre o mundo espiritual e o nosso, na seguinte observação: há de provar-se ainda que a alma humana, mesmo na vida terrena, se acha em estreita comunhão indissolúvel com todas as existências imateriais do mundo espiritual. Os nossos clarividentes são unânimes em asseverar a existência desse interno organismo fluídico, e a ciência mecânica dá disso a razão. O Sr. Gillingham, fabricante inglês de membros artificiais em Shard, Somersetshire, afirma, pelos fenômenos que tem observado no desempenho da sua profissão, que deve haver um corpo espiritual coexistente com o físico. As sensações, tantas vezes experimentadas no local onde devia achar-se o membro amputado, fazem parte dos fatos que ele cita. E Muller, no seu Handbuch der Physiologie Manual de Fisiologia, diz: o professor Valentini observou que indivíduos imperfeitos de nascença ou privados das extremidades têm sensações internas correspondentes a esses membros em seu estado perfeito. Se, diz a senhora Abbé Blackwell, podemos recorrer à ação de uma classe ou classes sutis de matéria para explicar a transmissão de todas as mais rápidas e delicadas formas da energia, como a eletricidade e a gravidade, a suposição de ter cada alma um corpo etéreo mais permanente, intermediário dele para o seu organismo grosseiro, não pode envolver uma sombra de absurdo científico. Isso é altamente provável. Logicamente somos forçados, dizem Stewart e Tait, no seu Universo Invisível, se considerarmos reais o princípio da continuidade e a doutrina da imortalidade,
Admitir a existência de uma forma ou órgão não terreno, que sobrevive à dissolução do corpo. E eles acrescentam, e possível que tenha havido e haja manifestações ocasionais dessa natureza espiritual. Não somente ocasionais, mas frequentes manifestações, podiam eles dizer. Eu poderia multiplicar as citações até o infinito, disse Guizot, para provar que no primeiro século da nossa era a materialidade da alma era uma opinião não somente permitida, mas dominante. Plínio, o moço, séptico de nascimento, admitia, apesar de patente relutância, que os fantasmas dos mortos reapareciam ao homem e que se davam ocorrências profetizando uma fatalidade inevitável, que os homens sábios podiam, algumas vezes, interpretar corretamente. O Sr. T.P. Barcas, de Newcastle-on-Tyne, investigador científico com o qual me correspondo, escreveu, a 3 de maio de 1875. Experimentei e investiguei sob todas as condições razoáveis que a minha ingenuidade pôde imaginar, em minhas próprias salas e nas de meus amigos, como nas salas públicas e nas dos médiuns. Examinei as salas com o maior cuidado, pessoalmente preparei os retiros para a recepção dos médiuns, providenciei sobre tudo que se referia às sessões e estou certo de que nas salas nenhum elemento restava que facilitasse o embuste. Amarrei, selei, preguei e mobilizei os médiuns do melhor modo possível. Despiei e vesti o médium com roupas por mim mesmo fornecidas. E, não obstante todos os exames e precauções, os fenômenos se davam totalmente inexplicáveis e desconhecidos pelos recursos de qualquer lei física ou psicológica. Tudo isso fiz com o olhar calmo e o pulso seguro de um cientista. Dispus-me a dar 100 libras a qualquer homem ou mulher que pela fraude pudesse produzir semelhantes fenômenos, nas mesmas condições. Em outra parte, ele escreve, os fenômenos não ferem simplesmente a um, mas a todos os sentidos. A vista, a audição, o olfato, o gosto e o tato são todos requisitados no curso das nossas sessões. Os indivíduos mesméricos podem ser colocados sob o domínio de uma ilusão, mas, quando são libertados da influência do operador, têm consciência da mudança. Não é isso que se dá nas sessões. Os assistentes não têm consciência de haver estado sob uma influência estranha. O Sr. Barcas deu notícia, maio, 34, 1875, de algumas notáveis sessões com um rapaz, William Pitt, em perfeitas condições para o estudo. Ele despojou-se completamente de suas roupas e vestiu a roupa escura trazida pelo Sr. Barcas. Nenhuma peça de vestuário de cor branca ou clara havia sobre ele. O Sr. Barcas tinha mesmo preparado o gabinete, excluindo que se aproximasse dessas cores. Nessas condições, uma figura vestida de branco, com cerca de 1,5 metros de altura, veio, moveu-se pela sala, tirou de seus vestidos uma peça de 18 centímetros por 6, que se verificou ser de cambraia branca. Achavam-se presentes 2 damas e 7 cavalheiros, que, se o exigirem, atestarão o fato. No Spiritualist de Londres, de 7 de março de 1879, se achará uma notícia do Sr. John Mould, de Newcastle-on-Tyne, do corte de um pedaço de soalho medindo 50 centímetros de comprimento, 17 de largura e 17 milímetros de espessura. Um serrote ordinário foi o instrumento empregado. A Sra. Mould era médium, e como já uma vez a tinham acusado de fraude, as condições foram rigorosas, estando ela à plena vista dos espectadores, que bem botaram não se moverá. Depois de descrever o êxito do fenômeno, o Sr. Moult diz, sem hesitação alguma afirmo, depois de persistente investigação de cerca de 6 anos, que, por uma avaliação média, dão 2 sessões por semana ou cerca de 600 sessões, que as opiniões que emito são, segundo penso, opiniões sobre fatos, que anteriormente me pareciam improváveis. O Sr. Mould considera 2 teorias para explicação do problema, a de uma atividade de um espírito estranho ao médium, a outra, a de ser o fenômeno produzido pela alma do médium, que escapava de sua escura prisão, fazendo esse fato, de ação à distância, tornar mais concebível a possibilidade de uma vida futura, dar-lhe mais clareza e, por esse modo, influir em nossas ideias a tal respeito. O Dr. J. M. Gully, outrora de Great Malvern, Inglaterra, médico experimentado e investigador cuidadoso, escreveu-me em data de 20 de julho de 1874, relativamente à questão especial que me propusestes a respeito das minhas experiências de materialização da forma espiritual obtida pela mediunidade da senhorita Cook. Respondo que, depois do exame do fato, durante 2 anos e em numerosas sessões,
Não tenho a menor dúvida e estou firmemente convencido de que tais materializações ocorreram, e nem a mais leve suspeita de fraude ou ilusão feriu a ideia dos que assistiram às sessões da senhorita Cook. Pelos fatos aí produzidos pode concluir-se que o corpo espiritual não é uma mera hipótese. Isso está provado pelos fenômenos e induções do espiritismo, pela aparição objetiva dos espíritos em corpos improvisados, pelo testemunho dos clarividentes, que podem ver os espíritos, e pelo testemunho dos próprios espíritos, que afirmam não só possuírem um organismo supereterial e humano em sua forma, mas ainda poder de tomar corpos visíveis, semelhantes aos que tiveram em diferentes fases da sua vida terrena, quando estiveram na Terra, pelos fenômenos do sonambulismo e da clarividência que evidenciam a existência dos sentidos espirituais, tão capazes de exercer a sua ação em relação ao espiritual, como os corporais em relação ao corporal, e são as profecias de uma vida sem fim, por todas as analogias que a razão e a experiência fornecem, e pela crença dos homens em todos os tempos e climas, crença fundada sobre a reaparição dos parentes e amigos mortos. Juntai a essas considerações os fatos e as várias formas de consciência indicarem todas um organismo complexo, porém único, como as maravilhas da memória, faculdade pela qual as impressões persistem, e que são inexplicáveis pela teoria do materialismo, que nos ensina um fluxo constante, um constante renovamento das moléculas dos órgãos do pensamento. Somente a existência de um corpo espiritual pode explicar tudo isso, apesar de todas as negações. As concepções antropológicas, que devo aos fatos do espiritismo, e a de uma tricotomia de corpo físico, corpo espiritual, alma e espírito, uma trindade de princípios, físico, psicofisiológico e espiritual, todos procedentes da força infinita, mas que a última é impenetrável como o próprio Deus. Nessas ideias que sou sustentado pela crença de todos os cristãos, como se podem ver nos escritos até o século IV. Corre também em meu auxílio Lord Bacon, dizendo duas diferentes emanações de almas se manifestam na primeira criação, uma, a alma racional ou espírito, procedendo do sopro de Deus, a outra, a alma sensitiva ou corpo espiritual, nascida dos elementos. O espírito, diz-nos ele, é cientificamente incognoscível, mas a alma sensitiva, corpo espiritual, cuja substância mesmo pode ser estudada, é uma substância corporal, rarefeita pelo calor e tornada invisível, como o sopro sutil, aura de uma chama ou fluido eletroluminoso, e difundido pelo corpo todo. Isso não foi somente a crença dos primitivos cristãos, mas, no que se refere ao corpo espiritual, é o chamado animismo das tribos bárbaras, e conforma-se também com as vistas de Platão e Aristóteles. No progresso da especulação filosófica, essa simples ideia, explicando tantos fenômenos que confundiam os metafísicos, relativamente ao modo pelo qual um princípio imaterial e inextensivo podem atuar sobre o corpo físico, foi banida pela doutrina que identificou em substância o corpo espiritual e o espírito, distinguindo-se somente um do outro por suas funções. São Tomás de Aquino e, depois dele, Calvino, se pronunciaram a favor desse dualismo, mas foi principalmente pela influência de Descartes que a crença no organismo psíquico ou corpo espiritual, distinto ou físico, foi adotada na filosofia, na literatura e na religião. Então começou a levantar-se o clamor, até aí contido, contra o grosseiro materialismo da doutrina de São Paulo relativamente ao corpo espiritual, e a desdenhosa difamação do espiritismo, como sendo um materialismo pior que o que ele queria desalojar. A rejeição por Descartes da noção de duas emanações de almas, uma sensitiva, corpo espiritual, a outra racional, espírito, levou-o a confundir os dois princípios, o que só conseguiu fazendo da alma um princípio indefinível e abstrato, sem extensão nem forma, e sem concebível substância. Assim não nos pôde lhe dar a certeza da continuação da vida humana, destruiu a significação etimológica da palavra imortal, que não morre, e lançou-nos nos braços da revelação como o único meio de ter-se a crença num estádio futuro da existência. Nesse ponto, o seu ensino retrogradou, ele anulou a sabedoria do passado, deu força à doutrina anticientífica da ressurreição do corpo físico, e enganou os teólogos e os filósofos a respeito da importância do grande fato, anunciado por Paulo, de existir, além do natural, um corpo espiritual. A tentativa feita para conciliar a opinião de que a alma sobrevive a toda a organização física, com a noção cartesiana da não existência de uma extensiva entidade psíquica, isto é, a mente, que para Descartes constitui por si só a alma, não é inerente a um substrato, tem sido o desespero e a confusão da filosofia. Até hoje.
Já citei os eminentes filósofos contemporâneos da Alemanha, que rejeitaram ou completaram a teoria cartesiana. Discutiram uma continuidade da vida, tornada possível pela presença no organismo humano de um princípio, oculto e intangível ao escalpelo, mas efetivo, como é no verme a potência de formar a crisálida. Filósofos como Fichte e Hofmann foram os primeiros atraídos para o espiritismo, porque tinham independentemente chegado, por suas próprias induções e deduções, à doutrina fundamental, que este corrobora. A filosofia spenceriana, como foi exposta pelo Sr. Jofsky, que lhe chama cósmica, adere à noção cartesiana da alma. Realmente, o Sr. Spencer disse ao professor Gunning que ele rejeitava o espiritismo por um motivo preconcebido, porque indubitavelmente feria certas preconcepções suas, que tinham para ele a força de axiomas. Há, porém, indícios de que a mais científica filosofia alemã é destinada a reintegrar a doutrina de São Paulo, de um corpo espiritual. Tenho diante de mim um volume americano de recente data, no qual o autor, Dr. Walter, abundando nas vistas de J. H. Fichte e Lorici, habilmente combate as objeções religiosas e metafísicas feitas à doutrina da extensão da alma. Em sua linguagem, cumpre dizer, a alma abrange toda a região da mentalidade, e ele, às vezes, usa dessa palavra indiscriminadamente. Não dá a entender se aceita o fenômeno do espiritismo. Seus argumentos são antes metafísicos do que fisiológicos. Diz ele. A asserção de a alma não ter extensão é exatamente contrabalançada pela opinião contrária, não menos dogmática. Conceber a alma como coextensiva e unida a todo o sistema nervoso, não é mais difícil do que concebê-la como inextensiva e confinada ou não a uma parte determinada, e certamente muito menos difícil do que concebê-la como inextensiva e, apesar disso, em imediata conexão com todas as partes. Diz-nos ele que atribuir extensão à inteligência é realmente dar ao espírito uma propriedade do corpo, mas ter uma propriedade em comum não quer dizer identificação. O espaço é extenso, e, nesse sentido, semelhante à matéria, contudo, ele não é matéria. As duas existências são substancialmente diferentes. Se agora, entre as substâncias mental e material, ambas consideradas como tendo extensão, existe uma diferença tão grande, como a que se dá entre o espaço e a matéria, porque se antepor ao desdenhoso cartesiano. Os dois possuem um atributo comum, mas não podem ser considerados idênticos. Ele nem materializa a inteligência, nem espiritualiza a matéria, mas deixa-as tão radicalmente distintas, quanto se podia desejar. Há um número de bem conhecidos fatos pertencentes à classe e à geração dos animais inferiores, que o Dr. Walter cita como corroborando essa doutrina da extensão psíquica. Se o pólipo ou certos anelídeos, cortados em pedaços, têm a propriedade de, em curto tempo, fazer que de cada um desses pedaços nasça um indivíduo tão completo como o zero original, esse fato parece resolver a questão a favor da ideia de que o princípio sensitivo do organismo original, não dividido, se estende por sobre todas as partes. Os filósofos que se opõem à doutrina da extensão psíquica, admitem ao mesmo tempo coisas que a favorecem. O Sr. William Hamilton diz que a primeira condição para a possibilidade de uma percepção imediata, intuitiva ou real, das coisas exteriores, cuja posse nos é afirmada pela nossa consciência, e a conexão imediata do princípio conhecedor com cada uma das partes do organismo corporal. Mansell diz, da alma, que ela pode ser considerada como presente em todos os órgãos sensitivos igualmente. Ele pronunciou também esta notável sentença: a sensação não é uma afecção da alma somente, nem da matéria isolada, mas sim de um organismo animado, isto é, da matéria unida à alma. Que quer isso dizer senão que ele reconhece a existência de um corpo espiritual, como um nexus necessário entre o espírito e o corpo terreno. E contudo Mansell é um cartesiano. O presidente Noah Porter afirma que a alma ocupa, penetra e anima, unida e conexa com o sensor extenso, ou organismo, e que na própria sensação ela se conhece como ligada com o sensor extenso. Assim parece perfeitamente claro, diz o Dr. Walter a quem devo estas citações, que a teoria hamiltoniana, da percepção da extensão, imperativamente exige que a alma seja extensa, e que, por seus partidários, negando a extensão, ela transforma-se em uma superestrutura sem base, em uma asserção pueril. E totalmente incompreensível que esses sectários e outros pensadores, depois de terem ensinado que a inteligência invade ou está em conexão imediata com todas as partes do extenso organismo corporal, encontrem dificuldade em aceitar a ideia de ser a alma extensa. As convicções dos videntes,
médiuns e, em geral, intuitivos, a favor de um organismo espiritual, compreendendo a universal presença da alma no corpo físico, podem ser justamente aceitas como confirmação das vistas filosóficas de Ulrich, Walter, Hofmann e outros, sobre esse assunto particular, e são indícios de ser passado o tempo do dogma cartesiano, que hoje deve dar caminho ao restabelecimento da velha doutrina de São Paulo, como é afirmada pelo Espiritismo. Assim, a mais adiantada análise filosófica vem apoiar a grande generalização dos fatos, por haver no homem um organismo psíquico, que se desprende do corpo físico pela morte, e dando a garantia não só da continuação da sua vida, mas da sua intacta individualidade, em tudo que lhe é essencial. Mesmo nesta vida, diz Quart, nosso corpo é, como foi, duplo, interno e externo, havendo, além da forma grosseiramente tangível do nosso corpo externo, um outro interno, espiritual, que não fica na sepultura com o primeiro. A alma, diz Lavater, abandonando seu invólucro terreno, veste imediatamente um outro espiritual, retirado do material. A Abra mesma, durante a sua vida terrena, aperfeiçoa as faculdades do seu corpo espiritual, por cujo intermédio aprenderá, sentirá e agirá na nova fase da sua existência. Capítulo 7. Provas do sonambulismo provocado, etc. Os fatos do mesmerismo são já bastante conhecidos para dispensarem uma recapitulação. Introduzidos por Mesmer no mundo parisiense em 1778, foram desenvolvidos em 1784 por Puysagur, que foi o primeiro nos tempos modernos a se ocupar dos fenômenos do sonambulismo mesmérico e da clarividência. Em 1825, a Academia de Medicina Francesa nomeou uma comissão, da qual faziam parte Magendie, Fouquier, Leroux, Husson e 7 outros físicos eminentes, para investigar e dar opinião sobre a matéria. Duraram os trabalhos dessa comissão mais de 5 anos. Seu relatório, apresentado em 1831, deu notícia completa das suas experiências. Eles se acautelaram muito contra o charlatanismo e a fraude, informando, e somente pelo mais extenso exame, severo, cuidados e numerosas e variadas experiências, que se pode fugir à ilusão. Admitiram o mais importante dos fenômenos e disseram a respeito da clarividência: vimos 2 sonâmbulos que, com os olhos bem vendados, enxergavam os objetos colocados em sua presença, designando, sem nelas tocar, a cor e o valor das cartas de jogar, lendo palavras escritas e, mesmo, muitas linhas de livros. Esse fenômeno ocorreu mesmo quando as pálpebras eram perfeitamente cerradas pela imposição dos dedos. Cuvier, o grande naturalista, admitiu o fenômeno, na sua anatomia comparée, e bem assim Laplace traite analytique du calcul des probabilités. Gall, Spurzheim, Hahnemann, Uffeland, Sir William Hamilton e longa lista de eminentes homens de ciência foram também crentes nos fenômenos mesméricos. Lacordaire, o famoso teólogo francês, 1802 a 1861, diz: o sonâmbulo parece conhecer coisas que ignorava antes do seu sono, e que esquece no momento de acordar. A palavra composta sonambulismo, andar dormindo, é incapaz de designar os vários fenômenos que se dão nesse estado, mas a ciência odiana usa dela em falta de melhor. Como os fenômenos indicam faculdades supersensoriais no ser humano, eles concorrem para explicação e confirmação da teoria do espiritismo. O meu primeiro conhecimento dos fatos do sonambulismo provocado data de 1836. O Dr. Collier, jovem médico inglês, achando-se em Boston, fez algumas experiências públicas de mesmerismo no templo maçônico. Viu bastante para me convencer de que nada havia ali de ilusório. Subsequentemente testemunhei as experiências do Sr. Peale, no seu museu em Broadway, Nova York. Em ambos os casos que observei, a lucidez não foram além daquele grau de alta consciência, que parece ser uma apuração da do estado normal. Sem embargo, ficou enunciado que os sonâmbulos, em ambos os casos, eram sensíveis à vontade e inexpressão do mesmerizador, e muitos fenômenos curiosos, indicando uma faculdade que o materialismo não pode explicar, aí se desenvolveram. Em 1840, travei conhecimento com a Sra. Semovat, 1820 a 1869, que depois tanto se distinguiu no teatro, escreveu romances e comédias e autobiografia de uma atriz, e, alguns anos depois da morte do seu primeiro marido, casou-se com o Sr. Ritchie, de Richmond, Virgínia. O Dr. Channing, bacharelado em medicina, em cuja residência, em Broadway,
Tomei aposentos, tratou-a de uma enfermidade que afinal se resolveu em uma congestão cerebral. Ele experimentou nela o efeito do mesmerismo, e, gradativamente, ela se tornou sonâmbula notável. Um dia me achava presente na